Tudo bem, segundos e terceiros anos. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5. Como é que vocês estão? Passaram bem a última semana? Eu espero que sim, que essa aula encontre vocês com saúde. Para a nossa aula de hoje não precisa separar muito material não, só o caderno já tá bom. Mas não esquece, a mãozinha tem que estar limpa e o ambiente organizado. Vamos colocar aí no caderno de vocês o número da aula, que é a aula 5, a data de hoje e ensino religioso e o meu nome. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Letrinha caprichada, a gente já volta.
Já deixaram o caderno organizado? Letra caprichada, não esqueçam. Lembram que na aula passada nós falamos um pouco sobre lugares sagrados? Lembram? Nós vamos relembrar um pouquinho eles. Olha lá. Você consegue lembrar o nome de pelo menos 2 espaços que nós vimos? Eu vou colocar na tela para vocês verem e aí nós já falamos o nome desse lugar, mas exercita a memória, tá bom? Vamos lá. Primeiro lugar, observe a tela. Qual era o nome desse lugar? Ah, professora, tá aí, tá muito fácil. Sinagoga, Beit Yaakov. Muito bem. Vamos para o próximo? Observem a tela. Qual era o nome desse espaço? Templo Maior e Igreja Universal do Reino de Deus. Ótimo! Agora vai vir a lugar dos budistas. Quem lembra o nome? Era um nome difícil, né, professora? Vamos lembrar? Templo Budista Nishi Honk Wanji de Curitiba. Ai, professora, só lembrei que era budista. Não tem problema. Próximo. É indígena, isso aí. Aldeia indígena Cacané Porã. Ótimo! Vocês estão muito craques. Vamos para mais um? Como é o nome desse lugar? Isso! Terreiro de Umbanda. Pai Maneco. Muito bem! Ótimo! Agora vamos para mais um? Quem lembra desse lugar? Rosinha, eu falei que era no centro de Curitiba. Templo Hare Krishna. Ótimo! Vamos para o próximo? E esse aí? É um nome bem grandão. Isso! Templo de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E agora é o nosso último local. Já conseguiram acertar 2? Então vamos ver se você consegue esse agora. Quem lembra o nome dessa igreja? Esse eu vou dar uma colher de chá porque era um nome muito grande. Até eu vou ter que ler porque é grandão. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Muito bem! Vocês lembram também que nós fizemos algumas dobraduras? Eu recebi fotos dessas dobraduras, vocês acreditam? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, o Gabriel mandou, lá do SEI José Cavalim, uma imagem da igreja que ele fez a dobradura. Olha lá, 2 imagens, que coisa mais linda! Era aquela dobradura até a mais difícil e ele fez caprichado. Eu recebi mais fotos, olhem lá. A Helena mandou com um sorrisão, mostrando para mim que ela fez os 2 tipos de dobradura. Lembra que a gente conversou que poderia fazer até com papel de encarte de mercado? Olha lá, ela fez com encarte de mercado. Parabéns, Helena! A Helena estuda na Escola Municipal Castro. O Arthur, da Escola Colônia Augusta, também fez os 2 modelos. Olha que lindas as 2 igrejas dele. Que capricho! Eu gostei muito de receber essas atividades. E não acabou não, tem mais 2. Olha lá, a Dayana, da Escola Lina Martins Moreira, tá ali, ó, pintando o seu trabalho. Olha que lindo! E o Nicolas, da Escola Anaela, mandou até um áudio para a professora e ela me mandou, sabia, Nicolas? Eu gostei muito de saber que você está curtindo as nossas aulas. Não esqueçam de me mandar essas mensagens, viu? Pede para a mamãe tirar uma foto e mandar para a professora que ela manda para mim. Eu gosto muito de receber essas atividades. Olha lá. Lembra que nós falamos sobre o que mesmo? Convivência. A convivência era o quê? Estar em grupo. Ótimo! Agora nós vamos saber o que as religiões dizem sobre convivência. Algumas religiões têm algumas regras, alguns ensinamentos para que nós possamos viver melhor em sociedade, certo? Então nós vamos conhecer um pouco o que essas religiões dizem sobre convivência. A primeira religião que nós vamos ver é a espírita. O que será que os espíritas falam sobre convivência? Vamos tentar acompanhar a leitura aí na tela? Vamos lá! Os espíritas acreditam que, para se ter uma boa convivência, são necessários respeito, acolhida e o diálogo, porque pessoas são e pensam diferente umas das outras,
e por meio do diálogo é possível encontrar soluções para os conflitos. Então, os espíritas pensam que nós temos que estar em sociedade e para conviver melhor nós precisamos do diálogo. O que é diálogo? É conversar. Antes de ficar muito bravo, de querer já sair brigando, a gente tem que conversar. Isso é que os espíritas dizem. O diálogo é a conversa. Sempre conversar antes de agir. O próximo que nós vamos ver são os indígenas, desculpem. Olha lá. O que será que os indígenas falam sobre a convivência? Vamos ler junto comigo? Olhem lá na tela. A religiosidade indígena é fortemente ligada ao respeito aos ancestrais e à natureza. Para eles, todas as coisas estão ligadas e, por isso, devemos amar e respeitar todas as formas de vida, quem dirá os nossos semelhantes. Vocês lembram que os indígenas vivem em comunidade, eles vivem em muitas pessoas, até na mesma casa, vocês sabiam? Então, para se ter uma boa convivência, as pessoas têm que se respeitar, principalmente as pessoas que vieram antes, que são os ancestrais, e a natureza. Ótimo! Já vimos então o que os espíritas pensam e o que os indígenas pensam. Muito bem! Agora vamos ver o que os umbandistas falam sobre a convivência. Olha aí na tela e acompanhe comigo a leitura. Vamos treinar a leitura, hein, pessoal? A Umbanda é estruturada pelos princípios da fraternidade, caridade e respeito ao próximo, observando que aquilo que é certo para alguns é errado para os outros. E não temos como determinar ou impor a verdade a ninguém. Existe uma lei do merecimento e do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Então, o que os umbandistas dizem que a gente precisa para conviver melhor? Nós precisamos ter a fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo. E que cada pessoa é um indivíduo que sabe o que ele quer. Na verdade, a gente não pode julgar as pessoas. O que é julgar? É você olhar o que a pessoa está fazendo e dizer, ah, mas está errado. A gente não sabe, pode estar certo para ele, então a gente não pode julgar. É isso que os umbandistas dizem que a gente precisa ter para conviver melhor. Agora nós vamos conhecer a nossa última religião, o que eles dizem sobre convivência. Os budistas. O que será que os budistas falam sobre convivência? Acompanhe aí na tela, vamos treinar a nossa leitura. As relações se dão em 4 níveis: consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com o planeta. Dalai Lama disse, faça o bem sempre que possível. Se não puder fazer o bem, tente não fazer o mal. Assim, se fazemos o bem para os demais seres e para o ambiente, estamos cuidando do nosso próprio bem. Então, os budistas dizem que para nós convivermos bem, nós temos que cuidar de nós mesmos, cuidar do outro e cuidar de quem está ao nosso redor. E que a gente tem que sempre fazer o quê? O bem. Isso mesmo, os budistas contam um pouco dessa história do Dalai Lama para que a gente aprenda com ele. Um dia eu vou explicar para vocês quem é esse Dalai Lama, hein? Dalai Lama é um líder. Vamos ver o que nós vamos aprender mais com eles. Então, professora, você leu tanto texto, eu fiquei até cansado, hein? Ah, não tem problema. Agora nós vamos reler esses textos, mas destacando as palavras. Professora, como é que eu vou destacar as palavras? Pega uma caneta e passa na TV? Não, vamos fazer junto. Observem aí na tela e nós vamos destacar as palavras principais desses ensinamentos das religiões. Qual foi a primeira que nós vimos? Isso, espíritas. Então vamos ver o que os espíritas falaram sobre convivência e o que nós podemos destacar. Qual é a primeira palavra que você pensa aí nesse texto que a gente pode destacar? Olhem lá. Respeito. Isso mesmo, é um dos ensinamentos dos espíritas. Outra palavra. Acolhida. Muito bem. A acolhida quer dizer que a gente vai trazer a pessoa para perto. E a última que eu disse que era bem importante é o diálogo. Muito bem. Esses são os principais ensinamentos para os espíritas na convivência. Qual foi a próxima religião que nós vimos? Isso, os indígenas. Então observem aí na tela que nós vamos destacar as palavras principais para os indígenas. Olhem lá. Quais eram as palavras que nós podemos destacar dos indígenas? Respeito aos ancestrais, que são as pessoas que vieram antes de nós, e o respeito à natureza. Muito bem. Para os indígenas, para nós termos uma boa convivência, nós temos que respeitar quem veio antes de nós e a natureza.
Agora nós vamos destacar o texto para os umbandistas. Vamos ver? Observem aí. Para os umbandistas, o que é importante? A fraternidade, muito bem. O que mais? A caridade, ótimo. E o respeito ao próximo. Esses são os ensinamentos principais que os umbandistas nos dizem sobre a convivência. Ótimo. Agora nós vamos destacar lá no texto dos budistas. Acompanhe aí comigo. É o respeito consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com o planeta. Muito bem. Agora que nós já vimos todas essas palavras principais, nós vamos fazer uma atividade. Olha lá a minha proposta. Faça um desenho em seu caderno representando os princípios para a convivência das religiões discutidos nas aulas de hoje. Não precisa ser um desenho muito grande. Vocês vão pensar o que nós falamos lá dos espíritas, dos indígenas, dos umbandistas e dos budistas. Pode ser um desenho só para representar, ok? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês e nós já voltamos.
Conseguiram terminar? Fizeram um para cada religião? Um desenho para cada convivência? Ótimo! Vocês sabiam que para viver em sociedade, nós vimos todos esses destaques que as religiões dão. Existem também dentro das religiões alguns costumes que as religiões fazem para relembrar ou trazer para a memória coisas que aconteceram e são importantes dentro da religião. Uma delas é a oração. Você já ouviu falar em oração? Conhece alguma oração? Olha lá. Você conhece alguma oração religiosa? Você costuma fazer orações? E em que período do dia você faz essas orações? Faz de manhã, quando acorda? Ou faz na hora do almoço? Ou só quando vai dormir? Em que horário do dia você faz suas orações? E para que serve uma oração, será? Você já parou para pensar nisso? Em alguns lugares, em algumas religiões, as orações são pedidos, as orações podem ser agradecimentos. Cada religião tem um direcionamento para essa oração. Nós vamos conhecer algumas orações de algumas religiões. A primeira que nós vamos ver é a Rafaela que vai mostrar para a gente. Prestem atenção aí no vídeo, nós já voltamos. Rafa, tá na hora de dormir. Faz a sua oração e boa noite. Tá bom, pai. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papai do céu, obrigada por este dia e abençoe minha noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se te confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vocês viram a oração da Rafaela? Vocês conhecem essa oração? Sabiam que essa oração do Santo Anjo é comum na religião católica? Você já fez a oração do Santo Anjo? Já ouviu falar nessa oração? Muito legal. Muito obrigada, Rafaela, pelo seu vídeo. Agora vocês vão ouvir uma oração de um Deus que a gente já ouviu nessas nossas aulas. São os Hare Krishna. Prestem atenção aí no vídeo. Vocês viram a oração dos Hare Krishna? Esse modo que eles estavam cantando é uma das formas de oração. Eles têm como Japamala, que nós já vimos aqui, e eles têm uma outra forma de oração que é dançando. Vocês sabiam que eles têm essas 3 formas de oração? E que o mantra Hare Krishna quer dizer: Senhor, nos faça instrumento do seu amor. Eles estão pedindo para que Krishna os faça instrumento do seu amor. Eu separei mais uma oração para vocês. Estão gostando de ver? Essa quem mandou para mim foi o Pedro e a Júlia. Vamos ver a oração que eles vão mostrar para nós? Prestem atenção. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero mel pra passar na sua cara. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero mel pra passar na sua cara. Sabe os serês? Oração cantando, igual os Hare Krishna. Vocês já tinham visto alguém fazendo uma oração cantando? Vocês sabiam que os umbandistas, quando estão cantando, estão fazendo uma oração? Um pedido? E essa música aí que eles cantaram, esse ponto que é chamado, foi para os erês. Você sabe quem são os erês? Os erês são os espíritos das crianças.
E na música vocês ouviram que eles falam o quê? Que quer doce e quer bala e quer mel para passar na cara. Que é isso? É coisa de criança. Criança não gosta de bagunçar, pegar chocolate, passar por tudo e comer bala e comer doce? Por isso que quando a gente canta para os herês, lá nos terreiros de Umbanda, eles fazem homenagem para as crianças falando de doce. Gostaram? Agora eu separei mais uma oração para vocês. Prestem atenção, agora é dos indígenas. Então, que língua estranha que eles estavam falando, né, professora? Até gritavam. Você já viu alguém fazendo oração gritando? Por que os indígenas gritam enquanto estão fazendo as suas orações ou os seus cânticos? É porque essa música que nós ouvimos em específico é um agradecimento à Mãe Terra. Lembram que os indígenas sempre estão ligados à natureza? Então, quando eles agradecem à Mãe Terra pelo alimento, pelos animais, eles inclusive imitam o barulho dos animais. Por isso que vocês ouviram alguns gritos. E vocês não entenderam nada que eles falaram, né? Só se você for da comunidade Funiô, que são os indígenas que apareceram aí, e você falar a língua Iatê. Eles falam a língua Iatê. Inclusive, é a única comunidade ainda que fala essa língua, sabia? Se as pessoas dessa comunidade forem embora, ninguém mais vai falar essa língua. Triste, né? Mas tomara que eles vivam muito tempo e ensinem muitas pessoas a falar a língua deles. Agora nós vamos ver a nossa última oração. Essa oração é bem diferente e também é em outra língua. Prestem atenção lá. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Essa oração que nós vimos são feitas pelos muçulmanos. Vocês sabiam que para a religião dos muçulmanos, as orações devem ser feitas 5 vezes por dia? Eles fazem em horários específicos e virados para Meca. Isso é uma regra dentro da religião. Esse trechinho, nós só vimos um pedacinho da oração deles, né? Vocês viram que eles estavam abaixados e levantaram. Quando eles se abaixam, eles estão dizendo que eles estão humildes em frente ao Deus Altíssimo. E as palavras que eles falaram nesse vídeo também significam agradecimento ao Deus Altíssimo. Professora, mas eu não faço essas orações. Lembra que eu falei que essas orações são das religiões? Se você no seu dia a dia, por exemplo, para e olha para a mamãe fez um brigadeiro, por exemplo, e ela trouxe o brigadeiro, e você diz, obrigada por esse brigadeiro. Você já está fazendo uma espécie de oração, porque lembra que nós falamos que as orações servem para nós agradecermos ou pedirmos. Não precisa ser só para Deus, porque tem o Alá, tem Krishna, tem os herês. Então, você pode fazer o seu pedido da sua maneira. Não é porque você não é dessas religiões que eu mostrei, que você também não pode fazer a sua oração, que é um agradecimento, não é mesmo? Agora, nós vamos fixar o conhecimento. Lembram como é que a gente faz isso? Com exercícios e atividades. A nossa primeira atividade é o seguinte. Prestem atenção lá na tela. Quais princípios não contribuem para uma boa convivência segundo as religiões que conhecemos hoje? Eu vou repetir a pergunta. Quais princípios não contribuem para uma boa convivência segundo as religiões que nós conhecemos hoje? Tem várias opções ali. Diálogo, desobediência, respeito aos ancestrais, mentiras, caridade e relação com o planeta. Dentro dessas palavras, existem 2 que não contribuem para uma boa convivência. Vou esperar vocês pensarem. Olha lá. Primeira,
Quem acertou? Atenção! Desobediência. Não contribui para uma boa convivência, não é mesmo? Qual é a outra palavra? Mentiras. Isso também não contribui para uma boa convivência. Acertaram? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Agora nós vamos fazer mais um joguinho para lembrar, ou melhor, para fixar o que nós vimos na aula de hoje. Prestem atenção. Observe as imagens. Será que você descobre com qual oração elas se relacionam? Elas têm a ver com os vídeos, certo? Vamos lá? Nós vamos fazer juntos. Olhem lá na tela. Que oração Rafaela estava fazendo? Letra A, oração do Santo Anjo. Letra B, oração da natureza. Letra C, oração para o lanche. Lembrem lá do videozinho da Rafaela fazendo oração dela. Ela fez até antes de dormir, é verdade. Qual era a oração que a Rafaela estava fazendo? Letra A, B ou C? Eu vou ler de novo para ajudar. Letra A, oração do Santo Anjo. Letra B, oração da natureza. Ou letra C, oração para o lanche. Atenção, a resposta certa é... Letra A, oração do Santo Anjo. Quem acertou? Parabéns! Quem não acertou, tem mais uma pergunta para tentar. Prestem atenção na tela. Quem são os homenageados quando se canta para os herês? Lembram da música que falava do doce, da bala? Para quem que eles estavam cantando essa música? Letra A, para os animais. Letra B, para as crianças. Letra C, para os homens. Quem homenageava na música dos herês? Letra A, animais. Letra B, as crianças. Letra C, os homens. Quem será? A atenção para a resposta é a letra B. Muito bem! Eu tô sabendo que vocês estão acertando tudo. Próxima pergunta, prestem atenção. Olha na tela. O mantra Hare Krishna significa... Letra A, uma dança. Letra B, uma canção de ninar. Letra C, um pedido a Krishna. Lembrem lá o que eu falei, que quando eles cantam o mantra Hare Krishna, eles têm uma intenção. É uma dança? É uma canção de ninar? Ou é um pedido para Krishna? A atenção para a resposta certa é... Letra C, um pedido a Krishna. Ótimo! Agora a última, prestem atenção. Olha lá na tela. Os indígenas da comunidade Funiô soltam gritos durante o canto para homenagear quem? Os animais? As mães? As crianças? Os indígenas da comunidade Funiô soltam gritos durante o canto para homenagear quem? Letra A, os animais. Letra B, as mães. Letra C, as crianças. Atenção para a resposta. Os animais, muito bem! Quem acertou todas? Quero saber. Vocês estão craques, eu já estou sabendo. Eu fico ligada no que vocês estão fazendo. Gostaram de conhecer as orações hoje? Que orações nós conhecemos? Oração do Santo Anjo, oração para os herês, oração do Hare Krishna e oração muçulmana e oração indígena. Todas essas orações tinham uma intenção. Essa intenção era agradecer,
era fazer pedidos, era dizer que gosta muito desse Deus, né? A gente fala que é louvar. Já ouviu essa palavra? Louvar é como se a gente estivesse dizendo que gosta muito desse Deus, né? Porque tem pessoas que gostam, acreditam nesse Deus e querem agradá-lo. E a oração é uma forma de agradar aos deuses, não é mesmo? Se você não faz nenhuma oração, você acabou de aprender que existem, né? E que mesmo que quando você agradece alguma coisa, você também está fazendo um tipo de oração, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula, que eu já estou sabendo que vocês estão gostando. E na nossa próxima aula a gente conversa sobre muitos assuntos interessantes do ensino religioso. Eu espero vocês, certo? E não esqueçam, né? Mãozinha limpa e, se puder, fique em casa. Um beijo!